Cristão novo. Olha aqui, estamos tendo a honra de receber um dos maiores especialistas em povos originais, como se diz agora, o professor Mécio Ferreira Gomes, de Currais Novos, no Rio Grande do Norte, quase conterrâneo meu. Eu sou meio potiguar, né? Minha mãe era potiguar, meu pai paraibano, meu avô paterno potiguar, minha avó paterna paraibana, meu avô paterno paraibano, minha avó paterna potiguar. Professor Mécio Ferreira Gomes, especialista pela Universidade da Flórida em antropologia, professor da Universidade Federal Fluminense. O senhor tem acompanhado, é claro, eu acompanho aqueles seus artigos no Poder 360, e o senhor tem acompanhado aí a grande discussão sobre a questão Yanomami. O Sim. senhor acredita que chega a ser realmente um problema de genocídio? Neumann, em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite para fazer parte da sua coleção de entrevistados, que é muito grande e muito digna, e eu tenho visto algumas das suas entrevistas, fico muito feliz. Os Yanomami são um grupo muito especial no Brasil, não é? É talvez o maior grupo que ainda tem uma determinação muito forte de se manter um povo indígena, não é? Eles fazem talvez 20 a 25 mil no Brasil e mais uns 15 na Venezuela. Então, é um povo grande, é um povo que vive assim, tal como vivia no passado, tem aldeias dentro, nas suas terras lá para dentro que não tem contato com outros com brancos, nem com agentes do governo, nem com ONGs. Então, é uma coisa extraordinária. Às vezes parece, Neumann, o fascínio com os Yanomamis parece com o fascínio que os europeus tiveram com os Tupinambá, que inspirou gente como Thomas More para escrever Utopia. Se você analisar a Utopia direitinho, é uma tentativa de demonstrar uma visão um pouco diferenciada, feita por um inglês que era um chanceler da corte de Henrique VIII, como é que poderia ser uma sociedade especial, com todas as questões que tinha os Yanomami. Podia formar aquilo que ele chamou de uma utopia, um não lugar ou um bom lugar, como se pode interpretar. Então, os Yanomami têm esse fascínio no mundo atual. É um fascínio criado por várias pessoas, antropólogos, pela fotógrafa que você entrevistou nos anos 70, não é? No começo dos anos 70, Cláudia Andujar. Então, há um fascínio grande no mundo pelos Yanomami. E tem muita coisa interessante na vida dos Yanomami. Então, ao mesmo tempo, por viver a sua vida de tal modo, quando eles adquiriram essas doenças que vieram de nós, eles ficaram muito imunes a isso. Houve várias grandes vacinações contra a varíola no tempo da década de 60 e essas mais recentes, sarampos, etc. Mas você não vacina contra gripe. Então se pega muita gripe, não é? Não há vacinas contra a malária. Então todo mundo pega malária. E a malária aparece em grandes surtos. As cepas chamadas as variações da malária, que é um plasmódio difícil de criar uma vacina, elas se modificam e ficam cada vez mais fortes, sobretudo em pessoas que as têm com frequência. Então, elas são devastadoras. Os Yanomami vêm sofrendo esses surtos desde os primeiros contatos. Tem explicações e tem muitos dados sobre isso. Durante os governos brasileiros do regime militar, no tempo do Collor, em que teve essas situações também. O Collor, ao retirar um monte de garimpeiro, que era mais ou menos uns 8 a 10 mil garimpeiros, mas sai como se fosse 40 mil, porque foi um negócio tão grave, em 1991 e 92, ele colocou uns postos de vigilância nos pontos fundamentais dos rios, através dos quais os garimpeiros penetram com facilidade, ou a partir de onde eles podem pegar aviões para avionetas para deixar garimpeiros mais para o interior. Isso aí diminuiu um pouco, então, mas de todo modo foi entrando. Quando eu era presidente da FUNAI, eu sobrevoei aquela área
e vi 2 pontos de garimpos em alguns rios, pequenos pontos de garimpo, e foram enviados, Polícia Federal, tem todo um arranjo da Polícia Federal com a FUNAI, com o Exército e com mais pessoas que possam ajudar. Então, isso vem acontecendo com muita frequência. Os Yanomami sofreram muito, a gente vê isso sendo dito, mas não é um sofrimento fatal. Eles não estão assim à beira da extinção ou de alguma coisa tão grave que signifique a morte de 20% ou 30%, como antigamente acontecia. Então, não há... Nesse governo Bolsonaro, ele fez também 4 tentativas de retirar, de extrusar garimpeiros. E extrusou, e eles voltam. Então, chamar isso de genocídio, atribuir as mortes dos Yanomami a uma questão muito específica de um governo é querer, digamos assim, encenar um teatro político para talvez ganhar algum crédito no início do governo, né? Então, eu acho que é exagerado e não se deve pensar deste modo, porque seria até uma desonra para os Yanomami de tratá-los desse modo, como se eles tivessem sido atacados por um genocídio, ou estivesse próximo de sofrer um genocídio. Professor Mécio Ferreira Gomes, foi presidente da FUNAI no governo Lula, no primeiro governo Lula, né? Professor, por que tendo padrinhos tão importantes como Zé Bonifácio de Andrade Silva, sempre lembrado como um defensor dos índios, o Marechal, não era um oficial, um capitão, era o Marechal Cândido Rondon, ele mesmo descendente de índios, o nosso vice-presidente aí do Bolsonaro, o general Hamilton Mourão, também se orgulha de ter sangue índio, e, no entanto, nós temos esse problema irresolvido dos índios, invasões, críticas internacionais sobre a ocupação de territórios indígenas. Um dos maiores protetores históricos dos índios, por incrível que pareça, foi Fernando Collor, como o senhor mesmo citou, que é quem, inclusive, inventou a reserva Yanomami, que é imensa, né? Sim. Eu não acho que é um problema irresolvível, assim, do ponto geral, e até tem sido desenvolvido de um modo muito positivo desde Rondon para cá. Rondon criou o Serviço de Proteção aos Índios em 1910. Antes dele, já vários estados brasileiros, na primeira Constituição Federal de 1891, Neumann, vários estados criaram a sua política indigenista. O Rio Grande do Sul criou, em nome do positivismo, que estava dominado ali pelo positivismo de Borges de Medeiros e de Castilho antes, né? O estado do Mato Grosso também. O Maranhão, acredite, também criou uma política indigenista. Outros estados antes, assim, tem até uma certa desonra para o estado do Ceará, porque em 1860 e poucos, um desses presidentes da província decretaram que não havia mais índios no Ceará. E, com isso, nenhuma ajuda de demarcar alguma terra para algum grupo que ainda havia, como ainda há, e como os índios ressurgiram no Ceará, aconteceu, né? Mas eu acho que há nos últimos 100 anos, digamos assim, de 2010 para cá, aos trancos e barrancos, como se diz, há uma melhora grande na questão indígena. Quando Darcy escreveu o seu livro Os Índios e a Civilização, baseado num artigo de 1955 para a ONU, ele achava que os índios iam se acabar na década de 90, até o ano 2000, Neumann. Ele, Claude Lévi-Strauss, todo mundo pensava que os índios iriam acabar. Mas aconteceu que, a partir da década de 70, houve uma reversão dessa queda demográfica. Então, eles cresceram, começaram a crescer. As grandes doenças pararam de matá-los em grandes quantidades e, ademais, houve uma certa ressurgência de um reconhecimento da sua autoctonia como base de um grande sentimento de indianidade no Brasil. É um sentimento que já existia há muito tempo. Você, a nossa geração, leu Gonçalves Dias, leu Zé de Alencar e Iracema, leu o poema de Gonçalves de Magalhães, Confederação dos Tamoios. Nós passamos por isso, as gerações anteriores passaram por isso. Então, havia um sentimento de que o índio estava dentro do Brasil.
Tem um famoso artigo de um alemão chamado Karl von Martius, que foi um desses naturalistas trazidos pela comitiva da princesa que virou a rainha Leopoldina, que teve em várias partes do Brasil, do Nordeste ao Norte, etc., que ele fez um artigo dizendo que o Brasil é um grande rio formado por 3 afluentes. Esse afluente indígena pode ser que seja a perninha menor agora, mas ela ainda está viva. Ainda tem águas que estão aí abastecendo esse afluente e conformando esse grande rio que é o Brasil. Então, eu vejo como... E na minha geração, Neumann, aconteceu de quando eu fui fazer... O senhor é de 50, eu sou de 51, na nossa geração. Na nossa geração, que aconteceu esse processo de reconhecimento de que os índios sobreviveram. Isso eu escrevi na primeira edição do meu livro Os Índios e o Brasil. Desde já, eu dizia em 1988, quando estava escrevendo, o livro saiu em 88, eu dizia assim, quisera que no ano 2025 ainda houvesse índios. Eu acredito que sim, mas era quase como uma fantasia de que entre 88 e o ano 2025 ainda houvesse índios. Neumann, agora os índios são 3 vezes a população que tinha em 88. Entendeu? Então, isso é uma coisa bonita para o Brasil. Não é uma coisa assim de você ficar chorando, se lamentando. Então, as vicissitudes existem, mas não é você ficar lamentando que o Brasil não cuidou dos índios. Tu cuidou. É 13% do território nacional, Neumann. Sabe? Napoleão Chagnon chamou os Yanomami de the first people, né? O povo feroz. Né? Jacques Lizot, Bruce Albert e o Yanomami Davi Kopenawa. Haveria muito a modificar do que eles viram, da etnografia que eles descreveram hoje, ano 2023, professor? Olha, o Chagnon... Potiguar. Potiguar é indígena. Potiguar, que eram ferozes, antropófagos. Não, os Yanomami não eram antropófagos, mas eles eram, digamos assim, eles estavam vivenciando naqueles anos em que o Napoleão Chagnon estudou, que foi de 64 a 98, foi um longo período de estudos. E naquela ocasião, em 68, em 64, quando ele começou, e durante muito tempo, as aldeias se lutavam muito entre si. E lutavam tanto atirando flechas para matar, quanto assim como desafios individuais para resolver pendências. Tinha assim quase uns boxes, lutas de boxe, você atirava o punho no peito do cara, o cara aguentava. Tinha uma que era uma vara de 4 metros que você joga na cabeça dele, assim, no centro da cabeça. Então, esses grandes homens têm assim, marcas de coisa na cabeça. Eu acho que e viviam nas grandes malocas, que continuam a ser feitas, umas malocas muito bonitas, chamadas chábonos, que todo mundo está vivendo lá, cada um compartilhado com as suas famílias. É uma grande aldeia arredondada, bonita que só. E eles continuam vivendo assim. As guerras entre eles é mais nas áreas mais interioranas, porque, veja bem, o que é o centro do território dele é a cordilheira, digamos, a Serra do Parima, que uma parte fica no Brasil, que é parte do Planalto goianense. Então, é de lá onde eles se refugiaram nessas beiradas, né? E depois foram se esparramando e conquistando esse território. Então, ali onde está nesse centro, eu acho que ainda há lutas internas e brigas, tal como o Chagnon nos descreveu, como um povo que determinado a lutar, tal como os Tupinambá foram descritos por Florestan Fernandes e outros antropólogos, né? Que eram um povo que brigava muito, né? E aldeias se ficavam inimizadas umas com as outras. E eles preferiam brigar com um de si mesmo, do seu próprio povo, do que contra outros povos, porque é uma briga meio ritualística, que interessava, no caso dos Tupinambá, de pegar um prisioneiro para a antropofagia. No caso dos Yanomami, não acontece desse modo, mas há essa coisa da guerra. E muitos povos indígenas
brasileiros e mundo afora, e não é só indígena no sentido que a gente pode pensar, na própria história da humanidade, essa coisa de guerras internas, guerras por conquista de território ou por conquista de poder, ou por aumento das crianças, enfim, aconteceram durante muito tempo, assim. E não é quase como um estágio da humanidade de fazer isso. Depois o estágio piora, né? Como a gente vê com o que aconteceram nas grandes guerras nesses últimos 200 anos. Ficam piores as guerras, mas essas daí são pequenas amostras das guerras que há no espírito humano. E a gente não pode fugir dessa realidade, porque é uma realidade que transparece. Nós estamos sentindo isso agora com Rússia. Você já pensou, Neumann? Rússia e Ucrânia, eles são a mesma coisa. Os russos derivam dos ucranianos, os ucranianos de Kiev. Grande russo. Hã? Oh, me diga uma coisa, eu fiquei muito fascinado na sua matéria, no Poder 360, a história do fogo. Eles comiam carne crua ou podre, né? Não tinham fogo. Aí tinha um jacaré que tinha um fogo na boca. E eles fizeram as piadas, o jacaré começou a rir e eles adquiriram o fogo. Achei essa mitologia muito original, não tinha visto nada parecido. Mas existe a Agora, isso me mitologia. leva a uma questão que eu queria levar para o senhor. Como é que eles ficaram tanto tempo desconhecidos? Porque, ao que me conste, o descobrimento deles é isso aí, anos 50, 60, né? Por esses antropólogos aí, esse que o senhor falou, né? O O Chagnon, Chegnan. é isso? Bem, não é que eles fossem desconhecidos, mas é que eles foram muito pouco conhecidos. Eles estavam numa. Eu não sei se eles evitavam. Eu estou dizendo isso porque eu não os estudei, mas eu estudei muitos livros do Chegnan e do Lizotte, que tentam reconstruir essa história, né? Então, eles acham que os Yanomami estão ali na Serra da Parima pelo menos há 300 anos. E a Serra da Parima era uma espécie de refúgio de outros povos que estavam migrando, povos aruaque, povos tucano, de várias correntes linguísticas. Eles ficaram ali isolados e meio que terminaram a sua língua se desenvolvendo sem nenhuma conexão com outras línguas. E ficou quase como se fosse uma língua única, de um único tronco linguístico, o que é impossível. Ela deve ter conexão ou com o Caribe ou com o Aruaque. Mas, enfim, havia outros povos ao redor. Esses outros povos ao redor, que os antropólogos nomeiam, eles meio que desapareceram, eles se amalgamaram com outros povos, ou foram incorporados como mestiços na Venezuela, ou passaram a viver em outras partes. Eu sei que durante um certo tempo só são os Yanomami e um outro chamado Iekuana. Esse Iekuana é da família linguística e da tradição cultural Caribe, que são povos que, na verdade, vêm do Caribe, das ilhas do Caribe, que estavam migrando para o Brasil. E que Chegaram pela migraram. Venezuela. Atravessaram ali por aquelas ilhas que tem na Venezuela, próximo da Venezuela com aquelas ilhas, e vieram e entraram no Brasil. E tem Caribe lá no sul, aqui no Parque do Xingu tem índios de fala Caribe. Então, os Yanomami ficaram meio isolados. Agora, os antropólogos que estudam eles nem sabem dizer como é que se deu esse isolamento tal. Então, foi a partir de 40, quando agentes do governo brasileiro começaram a fazer um mapeamento da região, também agentes venezuelanos, aí que viram que tinha esse povo, que é chamado no Brasil de Huaycá, e em partes da Venezuela de Xirianá, e que depois eles viram que ele se denomina Yanomami, que quer dizer, nós somos o povo verdadeiro, por assim dizer. É a sua autodenominação que foi reconhecida por esses antropólogos que começaram a aprender a língua deles. Então, tiveram um conhecimento mais profundo da vida dos Yanomami. O Jair Bolsonaro, o pai era garimpeiro, ele mesmo foi garimpeiro, ele sempre teve uma tendência de querer proteger garimpeiro, né? Então, o Jair Bolsonaro é sempre muito ligado, né, conectado à grande devastação ali da Serra do Parima e das bacias do Orinoco e do Negro, né? A questão do mercúrio nas águas, que é muito invasivo e tal. Realmente, essa ação bolsonarista leniente com os garimpeiros
podem ter produzido uma situação sanitária difícil, ou isso vem de longe, é culpa da sociedade brasileira inteira, de nós todos? Professor Mércio Ferreira Gomes, Potiguar, dizem que os potiguares eram mais bravos que os tabajaras lá da Paraíba, viu, professor? Estou fazendo essa entrevista à distância, viu? É bom que faça você, mas eu não sou potiguar do sertão, eu sou do interior do Rio Grande do Norte, né? Do Seridó, de onde vem seus pais também são do Seridó. E lá tinha outros índios, tinha os Otucaiana, os Janduí, que eram inimigos dos potiguara, entendeu? A avó de Isabel é de Caicó, um tronco de uma família que foi para Paraíba, lá, é Grécia de Caicó. O avô dela foi Aí, prefeito de Parelhas. olha, então é quase vizinho de Currais Novas. Eu conheço toda essa área do Seridó. Tem alguma coisa especial no Seridó, viu? Um Mas algodão eu muito famoso em Liverpool. tinha um algodão Um do algodão Mocó, né? Que, a, que foi destruída por aquele curuncho lá, aquele besouro, né? bicudo, né? O bicudo. Olha, mas deixa eu Me dizer, conte aí, o que é que o senhor me diz sobre então, isso? o garimpo no Brasil um dos, digamos, umas frentes de expansão brasileira das mais destruidoras de índios. Veja bem que sobraram poucos índios nos grandes estados de Minas Gerais, porque o estado de Minas Gerais nasceu da descoberta do garimpo e que tentou se expandir por todos os lados. Ali, né, nessa região tradicional de Minas, não sobra população indígena. Sobra na região lá onde tem a cidade de Teófilo Otoni, lá na fronteira com a Bahia, que são dos Governador antigos índios Valadares. de governador Valadares, que tinha os Todo mundo já está Krenak. mudando lá para os Estados Unidos. Pois é, acontece. Isso já vem acontecendo há algum tempo, né? Então, o garimpo é destruidor. O garimpo que, quando os paulistas se transplantavam para onde criaram a cidade de Cuiabá, para garimpar, eles também foram muito violentos com os povos indígenas de lá, né? Basta ver também em Crixás, naquela região de Crixás, onde apareceu o tal do Anhanguera, que é Bartolomeu Bueno da Silva, lá em Goiás, também, não é? O garimpo é alguma coisa que não precisa do trabalho do índio e a relação é muito violenta, sempre é. Os garimpeiros modernos brasileiros, digamos, dos 100 anos para cá, quando foi descoberto, quando se viu que na Amazônia tinha ouro, que não é nem de 100 anos, é de menos tempo para cá, digamos assim, desde que o projeto Radan descobriu que tinha ouro em muitas partes do Brasil. Você se lembra do projeto Radan, Neumann? Que é um projeto de georreferenciar o Brasil por satélites que os militares fizeram entre 69 e 70, e que mapearam o Brasil em relação à presença de minérios, numa época em que você ia com pequenas avionetas e meio que filmava aquilo, ou com raios infravermelhos, fazia alguma coisa. Imagina agora se não é bem mais fácil de descobrir onde é que tem potencial de ouro, de casterita, ou de nióbio e dessas coisas, né? Então, de lá para cá, eles que descobriram a Serra de Carajás se lembram muito bem daquele buracão que fizeram na Serra de Carajás. Tinha 2.000, 3.000 garimpeiros pegando garimpo, pegando areia lá de baixo e subindo para poder ser lavada e trazer garimpo, né? Até que a Vale do Rio Doce expulsou todo mundo. Depois eles se passaram para Rio Peixoto de Azevedo, para aquela região além da região do Tapajós, e ali no Tapajós também tem muito ouro. Ouro de aluvião, quer dizer, ouro que é rasgado pelos rios, que nasce, que está aflorando na terra, e os rios vão rasgando e levando aquilo, né? Então, tem, naturalmente, nos rios onde tem as terras de Caiapó, onde tem a terra dos índios Munduruku, onde tem as terras dos índios Yanomami, dos Macuxi, em Roraima, na região do Amazonas, do norte de Manaus. Em todos os lugares do Brasil, praticamente, Neumann, tem ouro, tem cassiterita, tem nióbio. Em todos os lugares. Não é só o grande estado de Minas Gerais que tem esse seu nome, devido às minas que tem de toda espécie, né? Mas também em outras partes do Brasil. Acontece que as outras partes do Brasil já estão mais ou menos definidas com seus donos. Então, os garimpeiros, assim, meio que soltos,
digamos assim, na buraqueira, como a gente diz, que tentam de tudo, vive com aquela febre do ouro, aquela vontade imensa de ganhar dinheiro, que se arriscam de todo jeito. Eles têm uma vida muito difícil. Eles pegam essas malárias e ficam doentes demais, morrem lá dentro. Eles têm brigas entre si, mas eles têm esse pequeno conforto de trazer um pouquinho de ouro e fazer uma casinha na sua cidade natal, alguma coisa assim. Alguns bamburram, lembra-se desse termo, bamburrar? Aí você ganha muito ouro, etc. Depois você gasta. Vi muito isso em Serra Pelada. Eu fui a Serra Pelada e sobrevoei Então, Serra Pelada até Marabá, e onde eu sim. estava trabalhando para o Jornal do Brasil. Fiz uma série de reportagens lá. E em Serra Pelada, aí eu vi uma coisa que me lembrou muito agora o que o senhor escreveu no Poder 360, que é o seguinte: eu não vi uma árvore sobrevoando de Serra Pelada até Marabá, só vi fumaça. A Amazônia toda pegando fogo. Quer dizer, isso aí foi nos anos 80, começo dos anos 80. Isso não é novidade, é isso que o senhor fala, isso é mais antigo do que a pólvora. É. Então, esse negócio de garimpeiro é uma coisa que vem, digamos assim, com a intensidade da década de 70, quando o ouro foi visto em muitos lugares, e casterita. Quem eram os grandes mineradores arrebanharam para si esses pedaços de terra indígena, de terra não indígena, ou de terra indígena, como no caso da Serra de Carajás, que é a terra dos índios Xicrim, que ainda tem uma grande parte do seu território está cheio de minério lá dentro, e a Vale quer minerar, e, e os índios não querem, porque já tem outros meios de sobrevivência. Então é um negócio difícil, Neumann, é uma coisa que é uma coisa difícil de controlar. Faz o Eu não quê? estou dizendo. Faz o quê? Eu queria, antes, eu tenho meia hora só na entrevista, devo estar perto do fim, mas eu quero que o senhor me diga o seguinte: o que estão fazendo está certo? Essa coisa de expulsar os garimpeiros, botar a Polícia Federal lá, prender e tal. É por aí que faz? O que é que faz lá para resolver esse problema a partir do ponto que chegou? Olha, eu acho que a expulsão dos garimpeiros é fundamental, tem que ser realizada. E tem que ser mapeada quem são os garimpeiros, tem que fazer a decisão. Não é para entrar mais garimpeiro algum, jamais, em terra indígena. Tome essa decisão. Crie uma polícia anti-garimpeiro, porque eles vão tentar em outros lugares. E os lugares são variados. Se não forem aqui, eles têm Goiânia. Ou vão entrar no Yanomami pelo lado da Venezuela. Desculpa, as Guianas estão cheias de minérios também. Ou vão descer para o rio Tapajós, que se sabe que tem minério e que tem aquelas barcas furando a terra, né? Então, furando os leitos dos rios, chupando os leitos dos rios para poder garimpar. E tem outros lugares, tem no Rio Fresco, tem afluentes do Rio Xingu, tem muito garimpo em tantos lugares. Então, eu não sei se a decisão do governo, se o governo vai decidir é dizer não vai ter mais garimpeiro em nenhuma terra indígena ou não vai ter garimpeiro para o Yanomami durante os próximos 20 anos. Ele pode tomar uma decisão dessa. Entendeu? O governo, junto com o Congresso Nacional, não vai ter nos próximos 20 anos, até que os Yanomami garantam a sua sobrevivência própria, retomem a sua economia, sem precisar receber bolacha nem Coca-Cola, compreendeu? E volta a plantar as suas bananas, a banana verde, a sua mandioca, a fazer a sua caça, a retomar nas aldeias que estão correndo perigo, a retomar a sua vida tradicional, com auxílio médico-sanitário do Estado brasileiro via FUNAI. Essa é uma decisão que o governo pode tomar e pode definir isso com o Congresso. 20 anos já basta. Mas vai Para de precisar pensar. de tropa militar, de Polícia Federal e de presença na região, não é isso? Vai precisar. Porque se não tiver uma decisão que não seja só de um presidente da República, mas que tenha o Congresso por trás, que tenha a sociedade por trás, que delimite um tempo, Neumann. Aqui no Brasil não gosta de se fazer isso, mas se tem que dizer isso. Em 20 anos não entra garimpeiro na terra Yanomami. 20 anos. Você dá um prazo de 20 anos para se pensar.
para ver se há, ao longo dos anos, uma melhoria nos métodos de adquirir ouro, que não seja devastando as margens dos rios e os leitos dos rios, que não seja por uso de mercúrio. Tem substitutos ao mercúrio, Neumann. Entendeu? Olha aqui, infelizmente o nosso tempo acabou, mas o professor Mércio Ferreira Gomes deve ter alguma origem lá em Sobral, no Ceará, descendência, ele já disse que não é potiguar, que ele é dos índios mais mansos lá, para não me assustar muito, porque eu também não sou tabajara, eu sou do sertão, meus índios eram tudo frouxo. Neumann, me permita dizer uma coisa. Depois não. Eu sou descendente de uma cristã nova, judia, chamada Branca Dias. Branca Dias, que o próprio Dias, aquele escritor baiano muito famoso, que fazia novelas junto com a mulher dele, Janete Claire, Dias Gomes. Escreveu. Dias Gomes. Então, Dias Gomes que escreveu essa coisa. Então, eu sou descendente dessa Branca Dias. Branca Dias, ordem direta. Heroína paraibana. E o Ciro Gomes também é descendente dela. Então, nós somos primos assim de pentavós, ou de ex-avós, por aí. Assim. E você também deve ser parte dessa onda, porque muitos dos cristãos novos fugiram nos sertões do Seridó depois que os holandeses foram expulsos e que estavam garantindo o seu exercício religioso de judeu, enquanto os holandeses tomaram o Nordeste brasileiro. Quando foram expulsos, o pessoal teve que fugir, porque a perseguição foi grande, né? E o Seridó foi um dos lugares escolhidos. Eu sou fã do Seridó. Eu sou fã do Seridó, do algodão do Seridó. E tem uma ligação com os Beatles, lá em Liverpool. Mas eu quero aqui me despedir do professor Mércio Gomes. Deu uma aula de bom senso, de história. Tenho certeza que lá no céu, Zé Bonifácio de Andrade Silva, o Marechal Rondon e outros grandes, Darcy Ribeiro, que saudade de Darcy Ribeiro, como faz falta Darcy Ribeiro no Brasil. Vivo dizendo isso para o nosso amigo comum, Zé Mário Pereira, lá do Ceará, lá de Quixeramobim, Exato. Books. Aliás, eu quero dizer que nós já publicamos um livro na mesma editora, na Voz. Eu não publiquei livro, eu escrevia lá na revista de Cultura Voz. Me permita fazer, olha aqui, ó. Também publicamos no Zé Mário, O Brasil Inevitável. É isso aí. Zé Mário é bom. Ele me editou um livro meu chamado O que Sei de Lula. Sim. Estou lançando um livro de poesia chamado Antes de Atravessar, e a primeira epígrafe é de Meninos Eu Vi. Exatamente. Esse é o nosso clássico verso do alerta que o menino. Eu não estou aqui contando história, nem eu vi, eu estava lá. Exato. Esse é o lema da minha vida e também o lema da vida do professor. Mércio, professor, essa nossa entrevista foi uma maravilha. Vamos fazer muitas outras. Ó, Isabel, aqui atrás de mim, nos abençoando aqui, ó, numa xilogravura de Ciro de Uiraúna, lá meu conterrâneo, Ciro Fernandes, mora no Rio, grande maior xilogravador do Brasil hoje. Muito obrigado por tudo, professor. Obrigado a você. Uma aula. Muito obrigado. Até mais. Por isso que eu digo até mais, eu não digo nem tchau. Até mais. Até mais. Muito obrigado.